Olá, pessoal! Tudo bem por aí com vocês em Portugal? Muito prazer! Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui através deste vídeo, né? Muito obrigada por me receberem aí na escola de vocês. Mando um abraço a todos os alunos e alunas, a todos os professores e professoras e também a toda a equipe de coordenação, de direção, de biblioteca aí da escola. É muito legal a gente poder trocar as nossas experiências sobre a nossa leitura, os livros que a gente está lendo, né? Sobre literatura. Então eu gostaria de me apresentar e de falar um pouquinho do meu primeiro livro infantil, que eu mostro aqui para vocês, vejam só, que foi publicado no ano passado, em 2022. É o livro De Quem é a Rua, vejam só. Eu escolhi colocar personagens de gatos e cachorros aqui nessa história, porque eu acho que todos nós gostamos desses animais, não? Vocês aí gostam? De gatos e cachorros, eu tenho certeza que tem muitos que têm animais de estimação em casa, um gatinho, um cachorro, né? Ou tem algum bichinho de pelúcia, né? Que representa esses animais, ou conhece quem tenha animais de estimação em casa. Eu mesma não tenho nem um gatinho e nem um cachorro, mas eu já tive, né? E eu acho que esses animaizinhos, eles são lindos, né? E fazem coisas muitas vezes muito engraçadas. Foi por isso que eu decidi colocar essas personagens aqui no meu livro. Então eu quero me apresentar um pouquinho aqui para vocês e dizer que vocês depois podem fazer qualquer pergunta que queiram sobre esse livro, né? E se quiserem, é claro, eu depois com calma conto a história do livro ou envio um livro aí para que vocês tenham na escola, tá bom? Então eu me chamo Vanina Sigrist, eu também sou professora de língua portuguesa e de comunicação, mas para crianças já maiorzinhas, digamos assim, que estão já na faculdade. E eu também sou mãe, né? Eu tenho um filho chamado Theo que tem 9 anos de idade. Garanto que muitos de vocês aí também têm 9 anos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E o Theo, ele é aluno justamente na escola Regina Altman, que fica aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, que é um país que fala a mesma língua que vocês, não é isso? Aqui nós estamos numa cidade que tem praia, né? E que faz, é claro, muito calor praticamente o ano todo. Depois vocês me contam como é o clima aí na cidade em que vocês moram, em que vocês estudam. E aí um belo dia, no início da pandemia de Covid-19, vejam só, quando nós estávamos, vocês se lembram? Trancados em casa, sem poder sair, sem poder brincar na rua, sem poder visitar o avô, a avó, né? Sem poder ir para a escola, naquele isolamento, usando máscaras, tomando todo o cuidado do mundo, porque a gente ainda não sabia ao certo que vírus era esse. Eu estava aqui em casa, sem poder dar as minhas aulas na faculdade, eu tive que usar, né, a internet, o computador, como vocês, acredito eu, para continuar tendo aulas, trabalhando, estudando. O Theo também estava com aulas online. Numa bela noite, ele gostaria que ele me pediu que contasse uma história para ele antes de dormir, né? Como a gente sempre faz, inclusive até hoje, né? Então, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, eu contei essa história para o Theo, né? Que deu nesse livro De Quem é a Rua. Essa história começou, pessoal, de um modo, claro, muito simples. A gente não sabia o nome de todas as personagens. A história depois foi ganhando alguns detalhes que antes não tinha, mas foi uma história que eu inventei para poder contar para ele, porque ele gostava que eu inventasse histórias, não necessariamente lesse, né, dos livros já escritos. Depois de um tempo, de uns dias, eu gostei da história e ele também. Aí eu disse, Theo, por que nós não escrevemos um livro? E foi daí que surgiu o livro, né? Eu registrei a história por escrito para não me esquecer dela.
Aí eu fui criando os nomes das personagens, o gato principal que aparece aqui na capa, aqui no centro, que é o Martelo. Depois tem a Didi, que é a única gatinha da turma, que aparece depois e que vai morar na mesma rua dos outros gatos, por isso o título aí de Quem é a Rua, né? A gente foi pensando qual seria a raça dos gatinhos, do cachorro que aparece aqui, que é o Digão, né? Aí eu fui tendo de inventar o quê? Detalhes dessa história, porque eu acho, né, pessoal, que toda boa história, ela tem que começar com alguma coisa inesperada que aconteça, alguma coisa assim fora do comum, né? Alguma aventura que tire a gente daquela mesmice do dia a dia e faça com que a gente, uau, viva alguma coisa surpreendente, que é o que acontece aqui. Os gatos moram na mesma rua, são amigos, são vizinhos e de repente a chegada da gatinha Didi dá o que falar, porque eles ficam preocupados de saber quem é a nova moradora da rua e se ela vai querer ser uma líder ali do grupo, assim como era o Martelo. Ele gostava de dizer que ele era o líder, porque ele morava lá há mais tempo, ele gostava de ficar, né, se fazendo de dono da rua e mandando em todo mundo. Mas a chegada da Didi atrapalha um pouquinho esses planos dele, vejam só. E aí vai acontecer nessa história uma competição. A gente sabe que competir não é muito legal, né? Porque daí um ganha e os outros perdem. Os outros ficam tristes, né? Ficam frustrados de não terem chegado primeiro, né? De não terem ganhado o jogo muitas vezes, ou a gincana na escola. Vocês fazem gincanas e competições aí na escola? Aqui nós fazemos, é claro, mas sempre sabendo ganhar e sabendo perder, que é o que acontece aqui na história do livro. O Martelo e a Didi vão competir, vai rolar uma aventura bem legal e só um vai ganhar, certo? O outro que perde tem que saber perder, para que todos ao final possam estar juntos, fazer festa, dar risada e confraternizar, sem ficar com aquele sentimento dolorido de que eu perdi, eu fracassei, um ganhou e o outro não ganhou. Não, o legal da competição é competir, até porque os esportes têm competição, as gincanas. É bom saber que a gente nem sempre vai ganhar, mas a gente tem que tentar nunca ficar tão triste, sempre ficar alegre e feliz. E aí, uma vez que essa história já estava super bem escrita e prontíssima, eu tive que procurar uma ilustradora para o livro, que é a Yasmin Mundaca. Eu já a conhecia, era uma amiga de longa data, ela é uma ilustradora muito legal, já ilustrou muitos livros e ela que fez esse trabalho de dar vida às personagens e desenhou cada uma delas. Os gatinhos, o cachorro, o cenário, o caminhão de mudanças que trouxe a mudança da Didi ali para a rua e assim por diante. Então vejam como esse trabalho é um trabalho que vai nascendo aos poucos e que envolve muita gente. Não só eu como a escritora da história, mas também a ilustradora, que é a Yasmin. E depois de um tempo também chegou uma outra pessoa nessa história, que foi a Elaine Caniato, porque ela é a editora do livro. Ela pegou a história, as ilustrações, organizou tudo no computador, colocou todas as páginas, viu que ilustrações iam em uma única página e que ilustrações seriam maiores, que são esses desenhos que ocupam 2 páginas do livro. Ela pensou na capa, na contracapa, que tem todo um trabalho de criar as cores e a estampa que aparecem aqui, vejam só. Então a editora também tem um papel muito importante na criação de um livro e na publicação desse livro, para que agora a gente possa divulgar e muitas crianças possam conhecer e ter o seu exemplar aí em casa. E aí muitas outras pessoas depois participaram dessa história, que são as professoras, as coordenadoras e diretoras aqui da escola e todas as crianças leitoras que conheceram a história, que me contaram que curtiram, que já leram o livro mais de 2, 3, 4 vezes, que estão esperando agora a continuação da história e eu já escrevi essa continuação, espero que o livro saia em breve, né?
né? E que a continuação da história com os gatos e com o cachorro, né, continue para mais aventuras, o que é bem legal, e assim por diante. E agora vejam só, até vocês aí de Portugal estão conhecendo um pouco da história do livro, de quem eu sou e desse trabalho. É legal isso, né? Poder conversar sobre livros. Eu tô super curiosa para saber se vocês gostaram tanto da história desse livro. Eu só não contei o final para não estragar a surpresa, mas eu fico à disposição para enviar um livro para vocês se vocês quiserem, para contar essa história até o final se vocês quiserem saber quem ganhou a competição e como essa competição aconteceu e o que eles tinham que fazer, né, para decidir ali quem seria o líder do grupo. E também fico à disposição para responder a todas as perguntas e curiosidades que vocês tenham, tá? A conversa tá só começando, vocês podem entrar em contato, podem mandar perguntas, podem querer saber mais e mais e mais e mais do livro ou de outros livros que eu gosto, dos livros que o Theo tem aqui em casa e que eu leio para ele e assim por diante. E também agora, claro que com as outras ideias, né, os outros materiais que vão ser trocados aqui pelas professoras da escola e pelas professoras de vocês aí, vocês vão poder conhecer mais, né, das leituras que a gente faz, das brincadeiras, das personagens, de toda a imaginação que a gente deixa rolar solta por aqui. E eu quero conhecer o que rola por aí também, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Muito, 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 muito obrigada pela atenção. E nos falamos. Até mais, pessoal!